Dom Casmurro, capítulo 110, Rasgos da Infância. O resto come-me ainda muitos capítulos. Há vidas que os têm menos, ou seja, a vida inteira tem menos capítulo que o resto que ele vai contar agora. E fazem-se ainda assim completas e acabadas. Aos 5 e 6 anos, Ezequiel não parecia desmentir os meus sonhos da Praia da Glória. Ao contrário, adivinhavam-se nele todas as vocações possíveis, desde vadio até apóstolo. Vadio é aqui posto no bom sentido, no sentido de homem que pensa e cala. Então talvez no sentido de sem preocupação, né? Então, nesse sentido. Metia-se às vezes comigo e nisto fazia lembrar a mãe desde pequena. Lembre-se que meter-se com alguém é unir-se, né? Unir-se a alguém. Então metia-se, nesse contexto, claro, metia-se às vezes comigo e nisto fazia lembrar a mãe, desde pequena. Assim também agitava-se todo e instava por ir persuadir as vizinhas que os doces que eu lhe trazia eram doces deveras. Não o fazia antes de farto deles. Mas também os apóstolos não levam a boa doutrina senão depois de a terem toda no coração. Então, provavelmente, ele vai às vizinhas contar todos os doces que ele ganhou. Mas é claro, primeiro ele se enche de doce, né? Escobar, bom negociante, opinava que a causa principal desta outra inclinação talvez fosse convidar implicitamente as vizinhas a igual apostolado, quando os pais lhe trouxessem doces. E ria-se da própria graça e anunciava-me que o faria seu sócio. Então perceba, nessa segunda parte, eu não sei se você concorda comigo, mas eu não consegui inferir só na primeira parte que ele também levava doces para as meninas, né? Ele tentava persuadir as vizinhas que os doces que eu lhe trazia eram doces deveras. Então agora a gente entende melhor pela segunda parte que ele provava que os doces que o Santiago trazia para ele eram doce de veras. Como? Ele falava, olha, pode comer, é doce, olha. É claro que não é dessas palavras, é o jeito que o Santiago está falando. Mas aí o Escobar pegou a esperteza da criança. Então ele falou assim, provavelmente ele se enche, aí não consegue mais comer mais nada, leva o doce para as outras crianças, para que as crianças sigam o mesmo apostolado, ou seja, para que as crianças assumam a mesma religião. Elas tragam os doces para ele quando elas ganharem os doces dos pais, né? E aí, é claro, ele faz a piada que, vou pegar esse menino como sócio no negócio. Gostava de música, não menos que de doce. E eu disse a Capitu que lhe tirasse ao piano o pregão do preto das cocadas de mata-cavalo. Não me lembra. Não diga isso. Você não se lembra daquele preto que vendia doce às tardes? Lembro-me de um preto que vendia doce, mas não sei mais da toada. Nem das palavras? Nem das palavras. A leitora, que ainda se lembrará das palavras, lembre-se, você lembra das palavras? Chora menina, chora, chora porque não tem vintém, né? Cocada, cocada. A leitora, que ainda se lembrará das palavras, dado que me tenha lido com atenção, ficará espantada de tamanho esquecimento, tanto mais que lhe lembrarão ainda as vozes da sua infância e adolescência. Haverá olvidado algumas, mas nem tudo fica na cabeça. Assim me replicou Capitu, e não achei tréplica. Fiz, porém, o que ela não esperava. Corri aos meus papéis velhos. Em São Paulo, quando estudante, pedi a um professor de música que me transcrevesse a toada do pregão. Ele o fez com prazer. Bastou-me repetir-lo de memória. E eu guardei o papelito. Fui procurá-lo. Daí a pouco interrompi um romance que ela tocava com um pedacinho de papel na mão. Expliquei-lhe, ela teclou as 16 notas. Capitu achou a atuada um sabor particular, quase delicioso. Contou ao filho a história do pregão e assim o cantava e teclava.
Ezequiel aproveitou a música para pedir-me que desmentisse o texto, dando-lhe algum dinheiro. Qual que é o texto da música? Chora menina, chora, chora porque não tem vintém. Então o Ezequiel pediu que ele desmentisse a música e que desse dinheiro, ou seja, que ele não chorasse por não ter vintém algum. Capitu achou, dando-lhe algum dinheiro. Fazia de médico, de militar, de ator e bailarino. Fazia aqui é no sentido de brincava de ser, né? Brincava de ser médico, de militar, de ator e bailarino. Nunca lhe dei oratórios. Lembre-se que quando o Bentinho era pequeno ele brincava com oratórios. Desde pequenininho brincava de padre. Nunca lhe dei oratórios, mas cavalos de pau e espada, cinta eram com ele. Já não falo dos batalhões que passavam na rua e que ele corria a ver. Todas as crianças o fazem. O que nem todas fazem é ter os olhos que este tinha. Em nenhuma havia as ânsias de gosto com que assistia à passagem da tropa e ouvia tocar a marcha dos tambores. Olha, papai, olha! Estou vendo, filho. Olha o comandante, olha o cavalo do comandante, olha os soldados. Um dia amanheceu tocando corneta com a mão. Dei-lhe uma cornetinha de metal. Comprei-lhe soldadinhos de chumbo, gravuras de batalha que ele mirava por muito tempo, querendo que se lhe explicasse uma peça de artilharia, um soldado caído, outro de espada alçada, e todos os seus amores iam para a espada alçada, quer dizer, a espada levantada, né, de um dos soldados. Um dia, ingenuidade, perguntou-me impaciente: mas papai, por que é que ele não deixa cair a espada de uma vez? Por que ele fica só segurando a espada levantada assim? Meu filho, é porque é pintado. Mas então por que é que ele se pintou? Por que ele se pintou desse jeito? Por que ele não se pintou com a espada baixada para não cansar a mão? E ri-me do engano e expliquei-lhe que não era o soldado que se tinha pintado no papel, mas o gravador. E tive de explicar também o que era gravador e o que era gravura, as curiosidades de Capitu, em suma. Quer dizer, tive que dar tanta explicação que ele viu ali que ele puxou a mãe. Tais são os principais rasgos da infância. Mais um e acaba o capítulo. Um dia na chácara de Escobar deu com um gato que tinha um rato atravessado na boca. O gato nem deixava a presa, nem via por onde fugisse. Ezequiel não disse nada, deteve-se, acocorou-se e ficou olhando. Ao vê-lo assim, atento, perguntamos-lhe de longe o que era. Fez-nos sinal para que nos calássemos. Escobar concluiu: vão ver que é o gato que apanhou algum rato. Os ratos continuam a infestar minha casa, que é o diabo. Vamos ver. Capitu quis também ver o filho, acompanhei-os. Efetivamente era um gato e um rato. Lance banal, sem interesse nem graça. A única circunstância particular era estar o rato vivo, esperneando, e o meu pequeno enlevado. Quer dizer, ele estava tendo um prazer enorme em ver o ratinho esperneando ali na boca do gato. De resto, o instante foi curto. O gato, logo que sentiu mais gente, dispôs-se a correr. O menino, sem tirar-lhe os olhos de cima, fez-nos outro sinal de silêncio. E o silêncio não podia ser maior. Ia dizer religioso, risquei a palavra. Mas aqui a ponho outra vez, não só por significar a totalidade do silêncio, mas também porque havia naquela ação do gato e do rato alguma coisa que prendia com ritual. O único rumor eram os últimos guinchos do rato, aliás, frouxíssimos. As pernas mal se lhe moviam e desordenadamente. Um tanto aborrecido, bati palmas para que o gato fugisse, e o gato fugiu. Os outros nem tiveram tempo de atalhar-me. Ezequiel ficou abatido. Ora, papai, que foi? A esta hora o rato já está comido. Pois sim, mas eu queria ver. Os dois riram-se. Eu mesmo achei-lhe graça.